Alô, alô. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma tarde gostosa de sábado, com chuva, graças a Deus, porque também precisamos de chuva, então não vamos maldizer. Ai, que tá chovendo. Não. Deus sabe o que faz, não é? É na natureza, então, boa chuva, uma ótima tarde, né? Vamos ficar alegres. Estamos aqui para mais um momento de estudos de evangelho, né? Todos os assuntos tratados sempre para enriquecer o espírito, para nos promover nossa evolução. Então, a Escola de Paz Eurípides Barçanufo, para tarefa para as crianças e para os adultos, ou seja, para a família, né? Então, quem tem suas crianças já sabe, levam lá em cima, tem a evangelização, temos a entrevista, enfim. Alguém pela primeira vez? Não? Acho que não, né? Todo mundo já está craque aqui. Bom, pessoal, vamos sem mais delongas. Eu tenho os recados que eu vou passar só depois, então, da nossa palestra de hoje. Então, vamos nos preparar com a nossa oração inicial, tá bem? Fiquem confortáveis nos seus lugares, fechando os nossos olhos e pensando em Jesus, pensando nos queridos amigos espirituais, que Jesus vem junto deles para trazer a paz, a tranquilidade de espírito, nossa concentração, nossa vibração nesse momento aqui, que juntos vamos beber um pouco mais do Evangelho de Jesus, de suas lições que vêm junto do Evangelho dele, outras lições para a vida, que trazem para nós aquele alimento espiritual, que trazem para nós uma paz de espírito, a alegria de viver por estarmos juntos aqui reunidos, em nome de Jesus, em nome de cada coração, para a sua própria evolução. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos juntos, por mais este momento, numa tarde gostosa. Que assim seja, na graça de Deus. E para enchermos nossa mente, nossos corações com muitas reflexões, estamos aqui hoje com o nosso querido André Dalmas, que vai trazer o tema Evangelização como vacina do espírito. Evangelizar é sempre o melhor caminho. Vamos envolvê-lo com muito carinho. Obrigado. Boa tarde, amigos. Que Jesus nos envolva na sua luz, envolva os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos. Que a gente tenha uma boa tarde. O tema de hoje, ele é, de certa forma, espinhoso, porque nós vamos abordar o que está acontecendo na atualidade, tanto no mundo como no Brasil. E aí eu já adianto aos senhores que entendo perfeitamente que há aqueles que pensam diferente. Então, aqueles que não concordam, tudo bem, nenhum problema. Né? Até me coloco à disposição para quem quiser conversar depois, sem problema, pode me procurar. Porque é um tema que diz respeito ao ataque diário e sistemático que está ocorrendo contra o cristianismo. Eu tenho plena convicção de que hoje nós estamos vivendo o auge da parábola do joio e do trigo. E o auge, para a gente relembrar aqui, diz que na hora da ceifa, o joio será identificado, separado, atado e queimado. E o trigo? O trigo será recolhido no celeiro divino. O que é o trigo? O trigo, senhores, podemos dizer que é a nossa evangelização. A evangelização é a educação do espírito
tendo por base os ensinamentos do Cristo. Então, quando nós nos evangelizamos, não estamos nos educando apenas para esta jornada terrena. Nós estamos educando o nosso espírito para a eternidade. Essa foi a missão de Jesus. Esta foi a sua missão de amor. Nos mostrar o caminho para a felicidade plena e eterna. Não para apenas uma jornada terrena. E o que tem acontecido é que o cristianismo vem sofrendo, sim, desde sempre, uma perseguição ferrenha, atroz. Desde quando? Desde o nascimento do Cristo. Desde que ele nasceu, ele vem sendo perseguido. E essa perseguição atravessa os séculos e chega até nós hoje, outubro de 2025. Estamos vendo uma perseguição se intensificando, se agravando, porque nós vemos cristãos no mundo inteiro sendo presos, sendo mortos, porque professam a fé cristã. Então, desde o início foi assim. Vejam os discípulos de Jesus, todos, com exceção de Judas e João. Judas que suicidou e João que morreu de velhice. Todos os outros foram assassinados por conta de evangelizarem. Depois, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi assassinado. Depois, Paulo de Tarso, que se converteu, assassinado. E assim sucessivamente até os dias de hoje. Então o que nós vemos é que a perseguição que se faz, pelo menos, ela se materializa de duas formas. Uma, você é cristão? Então eu mato você. Eu te elimino. Então, nós temos um exemplo na África, o grupo terrorista Boko Haram, que já matou aí mais de 7.000, massacre de cristãos, tão somente porque são cristãos. Na Europa, nós temos visto cristãos sendo presos porque estão em praça pública evangelizando, orando, falando em nome de Jesus. Estão sendo presos arbitrariamente só por conta disso. Então, esta é uma forma. A outra forma é, se eu não posso te matar, vou matar suas ideias. Percebem? Então, é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Então, a gente ouve muito nas casas espíritas sobre a transição planetária. A transição planetária é isso, está acontecendo agora para nós. A divisão de um lado o joio, que é o mal, que vem combater o cristianismo, e o trigo, que é justamente a sua reafirmação. Então, nós estamos vendo uma perseguição contra os valores e os princípios do Cristo. Pergunto aos senhores, quais são os valores básicos, elementares do cristianismo? E aí a gente volta lá em Moisés. No livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, ele fala que Moisés era um médium extraordinário. E pelas mãos dele, a humanidade teve conhecimento da primeira grande psicografia, ou seja, os 10 mandamentos. A lei divina. Porque a lei de Moisés, ela se divide em a lei divina e a lei humana. Mas a divina são os 10 mandamentos. Aí eu pergunto aos senhores, acompanhem comigo o raciocínio. Primeiro mandamento, qual é? Culto a Deus. Estou errado? Diz lá, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da escravidão, não haverá perante mim outros deuses, e por aí vai, não é isso? Então, número 1, Deus.
Número 2, honrai o vosso pai e a vossa mãe. O que significa isso? E quando ele diz lá, em primeiro lugar, Deus, ele está dizendo, aquele que te criou, que te deu a vida eterna. E quando ele fala, honra o vosso pai e a vossa mãe, é a sua família, o seu pai e a sua mãe que te deu a vida terrena. São a fonte da vida. Então ali está a importância da família. E quando diz adiante, não matarás, o que significa isso? A primazia da vida, sobretudo, o culto, o respeito à vida. Está lá nos 10 mandamentos. Deus, família, respeito à vida acima de tudo. Certo? Está escrito. Aí, pulando agora, vem Jesus e resume isso na trilogia do amor. Ame a Deus, ame ao próximo como a si mesmo. Deus, o próximo. Quem é teu próximo mais próximo, senão a sua família? Então, Deus, família. E Jesus, sempre que colocado na parede, ele defendeu a vida. Lembra aqui quando jogaram a adúltera nos pés dele e falaram, a lei manda matar. Quem é você perante a lei? Ele defendeu a vida. Há um outro episódio que eu quero trazer para os senhores também. Que diz o seguinte. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 53 em diante. Então Jesus tinha pedido aos discípulos que arrumassem um abrigo em Samaria. Eles foram lá e foram escorraçados. Voltaram indignados com aquilo ali, revoltados com aquilo ali. Não o receberam, por Jesus dar mostras de que ia para Jerusalém. Confusão entre eles lá. E aí, vendo isso, notem bem o que os discípulos falaram. Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Leia-se. Esses caras ali, ó, não pensam como a gente. Vamos eliminar esses caras? Vamos meter fogo neles? E Jesus respondeu. Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados. De que espírito você é animado quando você fala que tem que eliminar o outro? Então pensemos nisso. Então, mesmo estando diante de opositores, adversários, os discípulos, não entendendo a mensagem de Jesus, eles falaram, vamos atear fogo nesse povo aí. E Jesus falou, não, vocês não estão entendendo nada da minha mensagem. Não é por aí. Porque para o cristianismo, não é a morte que salva, é a conversão. Se nós fôssemos resumir aqui os efeitos benéficos, a força da evangelização, bastaria a gente falar de Paulo de Tarso, que de perseguidor contumaz dos cristãos, tornou-se um dos maiores evangelizadores do Cristo. Por quê? Porque ele mergulhou nos evangelhos, ele estudou, ele aprofundou, ele absorveu o espírito da Boa Nova, e aí foi para o mundo para pregar o evangelho. Então o que nos compete hoje? Diante desse ataque ao cristianismo, porque quando eu digo ataque, eu quero dizer, o que nós estamos vendo hoje são ações contra Deus, contra a família, contra
O mal travestido de bem. O errado parecendo certo. E nós, cristãos, silenciando, normalizando. Daí a importância da evangelização. A evangelização significa nós firmarmos o pé na nossa base cristã e fazermos frente a isso. Não calarmos, não silenciarmos. Porque Jesus disse assim, depois que ele foi crucificado, ele aparece para os discípulos. Ali no final do Evangelho de Marcos, diz assim, que ele aparece para os 11 que estavam sentados à mesa e censura a incredulidade deles, a dureza do coração deles. E diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é um pedido de Jesus a nós, que a gente, como é o lema daqui da casa, se educar para educar. Então é se evangelizar para sim ir evangelizar, pregar o evangelho, falar da boa nova. Mas nós estamos nos calando diante dos horrores que estão aí na rua, das aberrações que estamos vendo todo santo dia. Vimos os maiores absurdos. Eu vi, por exemplo, essa semana, um vídeo que um cidadão fala que o Chico Xavier, tudo que ele fez porque tinha pacto com os espíritos das trevas. Dá para entender um negócio desse? Então eles desvirtuam as coisas, distorcem as coisas, de tal forma que querem fazer que a gente veja isso como normal. Mas isso não é novidade. Isso é novidade? Vamos lembrar aqui, com Jesus fizeram isso. Pense em Jesus curando multidões. Diz a passagem evangélica que ele curou a muitos. E aí, os inimigos chegam para ele e dizem assim, você curou esse povo aí, porque você tem pacto com Beelzebu, príncipe das trevas. Então, colam na testa do outro uma narrativa, distorcendo a realidade, para desumanizar o outro, para denegrir a imagem do outro, para desacreditar o outro, em cima de uma grande mentira. Pois bem, então voltando, nós temos esses 3 grandes valores do cristianismo que são a base do espiritismo. O culto a Deus, o culto à família, e sim a valorização da vida. Só que o homem busca outro caminho e vai contra cada um desses pilares do cristianismo. Vai contra cada um deles. Tem sido assim na história. Então, a gente abre um parênteses para fazer um recorte histórico. Quais são os movimentos do homem que são contrários a esses princípios? Então a gente olha para a história e vê que no século XX eles tiveram o seu nascimento, a sua gênese e a sua ascensão. São 3 movimentos mais importantes na história da humanidade, que é o comunismo, que é o fascismo e que é o nazismo. E eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Sabe o quê? São contra Deus. São contra a família. Porque no lugar da família colocam o Estado. E a vida para eles não vale nada. Absolutamente nada. Tanto que
Esses 3 movimentos mataram centenas de milhares de pessoas ao longo da nossa história. E daí? E daí, meus amigos, o nazismo e o fascismo foram enfraquecidos com a Segunda Guerra Mundial, porque a Itália e a Alemanha perderam a guerra, e o comunismo se fortaleceu, se expandiu, se alastrou, e aí invadiu o mundo inteiro. E sabem qual é a ideologia de Lenin, por exemplo? Que antes mesmo do nazismo, ele dizia: eliminar o cristianismo. Isso é comunismo. Então, a ideologia marxista-leninista é de eliminação do cristianismo. E as pessoas esquecem que quando a Segunda Guerra Mundial começou, com a invasão da Polônia, a União Soviética estava comunista estava de mãozinhas dadas com a Alemanha nazista. Fizeram o pacto de não agressão, fizeram o famoso pacto secreto germano-soviético, que dividia a Polônia e a Europa depois da guerra. Mas aí deu errado, porque Hitler não se contentou e acabou depois rompendo o pacto e invadindo a União Soviética. Aí, por uma questão estratégica, por sobrevivência, ela se aliou aos Estados Unidos e à Inglaterra. Os aliados ganharam a guerra. Por conta de terem ganho a guerra, houve uma passação de pano com o comunismo. Sabe por quê? Porque ele passou como uma teoria revolucionária que busca a igualdade, a justiça social, mas é balela. Porque uma outra característica desses 3 movimentos, que fique bem claro para todos nós, não nos iludamos. A par de serem movimentos políticos ou sociais, classifiquem como quiserem, eles são movimentos anticristãos. Anticristãos. Esta semana na China, prenderam religiosos lá. Por quê? Que professam a fé cristã. A repressão em cima dos religiosos. São movimento anticristãos. Família, aqui no Brasil, não sei se tem advogado aqui, está acompanhando, projeto de alteração do Código Civil com a reestruturação da instituição família. Para ajudar a família? Não! Prejudicar a família, para minar as suas bases. Então a característica desses 3 movimentos é que eles cultuam desvalores cristãos. E como fazer frente a isso? Nossa evangelização e, sobretudo, a evangelização da nova geração. Nossos filhos, sobrinhos, netos. Por quê? Porque essa ideologia, vindo da escola de Frankfurt, foi para os Estados Unidos, nas universidades e dali para o mundo. Invadindo escolas, universidades, mídia, artes, música, guerra cultural. Nós estamos numa guerra do bem contra o mal. Ponto. Não tem meio termo. É isso que está acontecendo, desde sempre. Mas por quê? Porque o interesse desses movimentos é um só: apagar o rastro de Jesus na terra. Daí porque Israel é um país milenarmente perseguido. Milenarmente perseguido. Olhemos para Israel do ponto de vista histórico e de acordo com o que diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, alguns povos vieram exilados de Capela. Alguns povos vieram exilados de Capela. Dentre esses povos, destacou-se o povo hebreu. E diz Emmanuel no livro que este povo espiritualmente é o mais forte.
Este povo é aquele que trouxe a ideia do Deus único. Este povo é o povo que trouxe as primeiras noções de fraternidade. E por meio deste povo, aí depois a história, né, repetindo aqui a história, por meio deste povo, nós tivemos os 10 mandamentos. A lei divina desce dos céus para nós. É esse povo que traz para nós. A humanidade que estava nas sombras, no caos generalizado, ele tem ali nos 10 mandamentos um norte, um rumo, uma diretriz divina. E depois vem Jesus, reafirmando aquilo ali e dando um roteiro para nós. Roteiro de felicidade genuína. Então percebem o porquê dessa perseguição violenta contra Israel? Esqueçam os discursos políticos. O objetivo, a essência, é apagar Jesus da terra, apagar o seu rastro. E quem sabe, em assim fazendo, apagar Jesus dos nossos corações. Este é o interesse. Então a gente está vivendo hoje um momento super crítico. Outro exemplo, aqui do Brasil. Projetos pró-aborto. Projetos pró-aborto. Ué, mas não é princípio cristão? A vida? A vida é um princípio cristão. Mas existe um trabalho orquestrado contra a vida. E aí vai. Projetos pelo aborto. Esta semana, aliás, sexta-feira, houve uma decisão do ministro Barroso que saiu do STF. Último voto dele. A favor do aborto, gente. Ainda bem que suspenderam o liminar. Percebem? Então é isso que está acontecendo. Volta e meia esse assunto retorna. Vai retornar, vai retornar. Dormiu? É a parábola do joio. Vem lá e plantam de novo esse joio. Basta a gente dormir no ponto. Vai voltar essa questão. É interesse da espiritualidade inimiga de Jesus que não haja reencarnação. Porque a reencarnação é o quê? Senão uma forma da nossa redenção, né? A nossa reparação dos erros passados. Novas oportunidades que Deus nos dá para a gente se redimir. Não é isso? A gente se evangelizar. Então não interessa. Não interessa. Vamos prejudicar isso. Aborto. Então assim, o mal hoje, ele se apresenta, desafivela as máscaras, se apresenta de forma ousada, descarada, desavergonhada. E nós? Então, o momento é crítico, mas ele nos convida a isso. Nos convida para que a gente fortaleça as nossas bases, que não sejam construídas sobre a areia, mas sobre a rocha do cristianismo. E sim, que a gente se oponha. Sim, que a gente pregue o evangelho. Que a gente não se cale. Que a gente não silencie. Então, por isso que nós escolhemos esse tema hoje. Porque nós vimos, por exemplo, o caso do Charlie Kirk assassinado nos Estados Unidos, e centenas de pessoas no mundo comemorando. Aí a minha filha chega da escola e fala assim: pai, a professora lá, ela veio falar com a gente, sorrindo, meio que comemorando. E o que vocês acham disso? Como vocês se sentem vendo que os nossos filhos estão no meio de doutrinação? É o que está acontecendo. A doutrinação marxista-leninista contra o cristianismo, para apagar da face da terra. Certo? Então, como que a gente se sente? Como a gente lida com isso? Como que vamos lidar com isso? Se a gente fala assim: eu trago minha criança, meu jovem,
na casa espírita no sábado, para evangelização. Não basta. Não basta. Que é igual a história do futebol lá no Brasil, 7-1. São 7 dias da semana. Um dia eu levo na evangelização. E os outros 7? O que acontece aí fora? 7 dias. Diariamente, bombardeando a nova geração. O apelo para o mal. O apelo para as coisas erradas. E a gente está contente que um dia da semana a gente leva na casa espírita, na igreja, no templo, seja onde for. Alguém aqui consegue imaginar Jesus, por exemplo? Vamos lá em Jesus. Um dia da semana, ele cura, abençoa, faz o sermão do monte. Os outros dias vão descansar. O mal não descansa. O mal não descansa. Então é assim, todo santo dia, eu até comentei com o Itara, eu falei, poxa, eu até tinha pensado em montar essa exposição para reflexão, com imagens aqui. Não consegui isso. Sabe por quê? Por vergonha. Como que eu ia expor aqui para vocês as aberrações que estão fazendo aí fora? Não dá. Então, é um evento em Curitiba, cidade do cabaré. É uma exposição não sei aonde, que eu não tenho coragem de repetir o título da exposição. Isso é passado como valores para a juventude. E, na verdade, estão destruindo ou buscando destruir as bases do cristianismo. Então, para a gente ir para o final, quero dar aos senhores um exemplo prático, tá? Da força da evangelização, da sua importância. Ela realmente blinda o ser humano contra os males da vida, contra a delinquência, depressão, loucura, por aí vai. Um rapaz, com sua família, pai e mãe, irmãzinha, vivendo numa extrema miséria. Extrema miséria. Então foram cooptados pelo movimento que se diz revolucionário, e eu afirmo aqui que não é revolucionário. A única revolução verdadeira para as nossas vidas chama-se Jesus. Porque Ele propõe e ensina uma revolução nos nossos corações, nos transformando para melhor, não para pior. Então, o que tem vindo aí do homem, o rótulo de revolução, não é. São movimentos anticristãos. E aí esse rapaz com a sua família foi cooptado pelo movimento. Ele com 11 anos de idade. A lavagem cerebral é tão forte que com 11 anos de idade ele relata, procurem o livro dele, vejam a entrevista dele, eu vou dar o nome daqui a pouco. Ele com 11 anos de idade, ele diz que se viu com um facão desse tamanho aqui, ó, na cara de um policial militar, enfrentando um policial militar. Percebem? Esse é o movimento do MST, revolucionário, que faz com que crianças se tornem violentas. Então ele escreve o livro, o nome dele é Pedro Pôncio. Ele fala, a face oculta do MST. Como eu sobrevivi aos campos de doutrinação, que são campos de concentração, que exploram a miséria. Não acredita em mim. Leiam o relato dele. Veja as entrevistas dele. Agora, imagine o que fez ele sair disso. Com 20 anos de idade. Ele diz que antes de entrar no movimento, antes dos seus 11 anos, o pai e a mãe, eles cultuavam o evangelho em casa. Incutiram a semente de luz nele chamada Jesus.
E aí, quando ele entra em choque com o movimento, durante anos, ele fica... Não, peraí, tem algo errado. Porque falavam que o verdadeiro revolucionário era o A, o B, o C, o D. E ele falava, o meu Senhor é Jesus. Não, não. É só mais um revolucionário. Não, eu aprendi que o meu Senhor é Jesus. Não, não, não é. E aí chegou uma hora que ele não teve mais como ficar. O choque de lucidez foi grande, ainda bem, e ele saiu disso. Então é assim, meus amigos. De novo, eu entendo que há pessoas que divergem desse entendimento. Ok, sem problemas. Mas façam como Jesus disse. Jesus resolveu todos os problemas da humanidade. Todos. E em dado momento, ele que era Jesus, disse assim, não acreditem no que eu falo. Vejam as minhas obras. Então, se a gente tem dúvida se A, B ou C é bom, eu estou em dúvida. Reflita, veja as obras. Eu estou em dúvida se esse relato desse cidadão é verdadeiro. Veja as obras. Um garoto empunhando um facão, enfrentando um policial militar. O que tirou ele disso, ele relata, foi a evangelização, graças a Deus. A evangelização, portanto, é a nossa vacina. Nos blinda o espírito, nos fortalece, nos coloca em comunhão com Deus, nos conecta com Jesus, nos fortalece a nossa fé, nos protege contra o mal. Então que a gente se empenhe nisso cada dia. Eu procuro fazer, a gente erra, é evidente. Mas como eu disse, a evangelização não é um dia da semana, todos os santos dias. É o que eu procuro fazer com a minha filha. Todo santo dia eu converso com ela sobre o evangelho, a boa nova. Em contraposição a todo esse lixo que está aí, fazendo essa lavagem cerebral. Então, meus amigos, eu encerro dizendo, guardem bem isso. Jesus não veio brincar. Ele veio nos ensinar com amor o seguinte, Ele é o nosso caminho. Os outros caminhos são ilusão. Ele é a única verdade. O resto é mentira. Ele é a verdadeira vida. O resto é ilusão. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, André. Muita coisa para refletirmos. Que isso realmente a gente possa refletir bem fundo, né, gente? E o evangelho fique cada vez mais forte nos corações de cada um. As palavras de Jesus sejam um movimento de ação na nossa vida. Tem uns recadinhos, meus queridos. Coisa rápida. Mas antes de falar dos recados, pedir para o pessoal da Câmara de Paz, que eles vão até lá preparar a nossa segunda etapa. Bom, a gente começa os nossos recados, né? Lembrando aqui o seguinte. Estamos convidando a todos para trazer as crianças, os filhos, né? E para participarem da nossa festa Dia das Crianças. Bem, isso até já passou, né? Não, na verdade é para o dia 19, é para amanhã. Não, é verdade. É um dia muito especial, então vai ser na IAN. A nossa IAN. Então o pessoal aqui da equipe do Digi convidou, a gente falou, já vem falando durante a semana, né? Tem até um QR Code ali na parede para poder fazer a sua inscrição, né? E aí vai ser lá na nossa IAN. Um segundo recado que a gente tem também, ó, é para convidá-los a visitar a nossa livraria, né? Ela tem uma grande variedade de livros, né? Adultos, para adulto, criança. E informar também que as colchas feitas do quadradinho de lã, né? Que são doados, né?
quadradinho aqui 20 por 20. Então, para quem puder, né, tiver vontade de fazer, esses quadradinhos são doados, né, confeccionados, e aí a gente os torna disponíveis para doação, para venda lá, para arrecadar fundos para a nossa IAM, para as ações para toda a comunidade. E para também um outro recado e último é que a gente pede a doação de achocolatado. É um dos itens que a casa está precisando para prover as crianças lá da nossa IAM, e toda a doação é bem-vinda, de qualquer tipo, um achocolatadinho para as crianças lá da IAM. Tá bem? É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, vamos nos concentrar para o nosso encerramento dessa primeira etapa, com a oração, agradecendo. Fechar os nossos olhos, agradecendo a Jesus mais uma vez, a espiritualidade amiga, que esteve presente com a gente e continua aqui mantendo o nosso ambiente controlado, trazendo paz, tranquilidade para os espíritos nossos, para as nossas mentes. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez poder estar aqui, bebendo dessa água que a gente nunca mais vai ter sede, que ilumina o nosso espírito, que nos enche de vida, que nos traz os valores importantes a que devemos ter para conduzir todas as nossas decisões. Muito obrigado, meu Deus, por estar sempre comigo em todos os momentos da vida. Mesmo nos momentos difíceis a que eu passe, eu confio em Deus, porque Ele nunca nos abandona. Muitas vezes não entendemos os seus recados, muitas vezes não entendemos porque passamos por tribulações, mas confia, Deus está do teu lado. O teu anjo da guarda também está ao seu lado. E assim a gente vibra, todos aqui juntos, em uníssono, vibrando com amor e carinho pelo nosso Brasil, pela nossa pátria amada, pelo mundo todo, movendo pela paz. E a gente vai vencer a luta contra as forças negativas, contra as forças do mal que não querem o bem. Mas confiança sempre, meus irmãos. É por isso que a gente continua aqui, juntos, pensando no bem maior, pensando no próximo, todo aquele que estiver ao meu lado. Que as vibrações de amor, de compaixão, de paz, possam penetrar todos os lares, em todos os lugares do nosso mundo. Que a paz de Jesus, o amor de Deus, fique conosco e sejamos agentes pacificadores no mundo inteiro, espalhando amor, espalhando palavra de consideração e comiseração para todas as criaturas. Que Jesus fique conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Então, fiquemos nos nossos lugares, aguardando. Seremos encaminhados para a terapia do passe. Muito obrigado. Lembrando que a palestra da semana que vem vai ser sobre preconceito, educação para viver em sociedade. Tá bem?